mas o pastorzão, reverendo Moisés Mendes, que está aí na live, ele disse que ainda este ano vai planejar minha ida lá, e aí eu teria o prazer de estar lá com o Tabernáculo Santo, compartilhando do que Deus está fazendo. Então, dessa vez eu não vou estar só como cobertura espiritual aqui, de oração, com o apóstolo e equipe, né? E esse homem aí que apareceu aí agora, que eu amo de paixão, que é meu mentor, meu apóstolo, esse homem aí que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dele, não posso nem falar muito, senão eu choro. Mas, se for plano de Deus, de repente eu apareço lá. Mas a princípio, né, no dia 21, inclusive, quando começa a conferência, tem um casamento de um casal de ovelhas aqui que enfim, eu tenho um amor pelas minhas ovelhas muito grande aqui, irmãos, e assim, eles são, as minhas ovelhas é o meu patrimônio, né? E são eles que respaldam o meu ministério. Então, eu tenho assim um carinho muito grande, casamento, 15 anos. Se eu puder não passar para outro obreiro, eu faço, porque eu sei a importância, né, que é para a ovelha, num 15 anos, num casamento, ter o seu pastor ministrando. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Então, essa é uma das razões que eu não vou poder estar lá em Brasília, né? Apesar de ter sido divulgado, porque estava tudo certo, mas houve esse imprevisto. Bom, né? Um bom imprevisto, uma boa razão por que eu não vou. Mas eu sei que Deus vai derramar a glória dele. Agora, eu falo para ti, apóstolo Jefferson, aquela última live que o senhor e o pastor Moisés fez, meu amigo, como meu coração ardeu e bateu. Eu falei, meu Deus, como eu queria estar lá também. Apóstolo, dá as boas-vindas aí para a nossa audiência. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho de atender nosso pedido, de estar aqui com a gente. Também. E a gente está, eu já percebi que todos estão, assim como eu, assim, desejosos de aprender sobre esse assunto. É um assunto que eu mesmo não domino, não conheço profundamente. Uhum. E assim, eu estava refletindo, apóstolo, que as minhas lives praticamente só falam de avivamento. E a partir dessa live me despertou algo, né, de começar a ver outros temas que até mesmo pastores dominam, que eu possa trazer para poder compartilhar. E isso vai também suprir uma demanda que tem sempre irmãos que já nos seguem pedindo sempre live, quando às vezes passa 15 dias, um mês que eu não fiz live, e quem tem meu contato pelo direct, né, ou pelo zap, cobra, pastor, cadê as lives? Então, vou estar também diversificando, falando de outros temas. E essa live, apóstolo e pastor Moisés, se ainda estiver na live aí, nasceu desta live que vocês estavam fazendo. E aí eu lembrei de que eu fui ativado profeticamente através da sua vida, e eu falei, poxa, esse é um assunto que eu acho que é muito relevante para esse momento. Então, apóstolo, já dá as suas boas-vindas e já pode começar aí. E eu faço uma pergunta para depois o senhor já responder ela. O que é ativação profética? E em cima disso, o senhor destrincha aí o que o senhor colocar no seu coração. Amém. Pode começar. Bom, Deus abençoe a todos os queridos irmãos aí que estão chegando. Daqui a pouco ainda chega mais gente. Deus abençoe vocês. Essa questão das lives, pastor William, é uma questão sem volta. Isso começou em 2020, com a pandemia, e, na verdade, foi uma liberação divina de Deus para a igreja, né? A igreja sempre teve a tendência de andar atrasada, né? A igreja, infelizmente, pelo fato, às vezes, de faltarem visionários, a igreja sempre andou na rabeira, né? Seguindo, tentando acompanhar o ritmo do mundo, né? Então, o que acontece? Quando surgiu o rádio, aí começou aquela história, ouvir rádio é pecado, ouvir rádio é pecado. Aí o mundo foi e dominou o rádio, daí a pouco, não é mais pecado, aí que correr atrás para poder entrar nos rádios, programas de rádio, etc. Aí surgiu a televisão. Não, televisão é pecado, não pode ter televisão em casa que é pecado. Aí o mundo foi lá e tomou a televisão para si. Aí agora, não é mais pecado, aí tem que correr atrás para tentar dominar agora o mercado e tentar alcançar aí um espaço na televisão. E por aí vai, a mesma coisa. Aí surgiu a internet. Não, a internet é do diabo, a internet é pecado. Aí ficou essa coisa. Então, quando começa em 2020 a pandemia,
as igrejas meio que correram, porque Deus literalmente tirou as opções, das duas uma. Ou você arruma um celular ou uma câmerazinha e corre para a internet para fazer a live, ou quando terminar a pandemia você não tem mais igreja para pastorear. Você não vai ter mais igreja, né? Porque Deus permitiu que tudo fosse trancado e foi a mão de Deus isso mesmo, né? O vírus não teria esse poder, o governo não teria esse poder, e aquilo que Jesus falou, nenhum poder teria sobre mim se do céu não lhe fosse concedido. Ele disse para Pilatos. Né? E é exatamente isso. Então, o governo teve poder sobre a igreja, autoridade sobre a igreja, usando esse vírus, porque o céu permitiu. Né? Então, isso virou um caminho sem volta, não tem como voltar mais atrás. Como é que eu, Jefferson Neto, vou simplesmente voltar e falar, já não precisa mais nada de live daqui para frente, só vou fazer as postagens e tal. Como assim? Não tem como. Eu estou comprometido demais com as pessoas que me assistem no mundo inteiro para eu simplesmente resolver que, ok, já acabou a pandemia, chega de live. Não tem como mais. Isso é um caminho sem volta. Então, o que você está sentindo é exatamente isso, é o peso da responsabilidade, né? É aquele velho ditado, né? Tu és responsável por quem cativas. Então, nós cativamos tanta gente durante as lives obrigatórias que agora nós somos responsáveis por essas pessoas. Essas 100 que agora estão aí, nós somos responsáveis por elas. São pessoas que creram em Deus através do que falamos, pessoas que creram no avivamento porque nos ouviram, pessoas que foram curadas, tocadas, restauradas, abençoadas através de nós, e que, portanto, agora são responsabilidade nossa, porque nós cativamos essas pessoas. Entendeu? Exatamente. E não tem nada de errado começar com 10, 15 pessoas na live. Quando eu comecei, tinha isso também, 10, 15. Quando dava 25, meu Deus, eu soltava fogos. Começa assim, entendeu? Até daí a pouco, como na live do Rabino, 2.900 pessoas conectadas. Ou seja, não começa assim, começa grãozinho de mostarda, é a sementezinha, né? Então, parabéns pela sua decisão, faça isso mesmo, porque tem muita gente sendo alimentada através do seu ministério, da sua fé, da sua experiência, em nome de Jesus. Muito bem, quanto à pergunta... Rapidinho, dentro do que o senhor comentou aí, quando pastores, lideranças fazem isso com responsabilidade, o reino cresce, né? O reino cresce e a gente avança. E o senhor falando daí, eu estava lembrando, com essa questão que aconteceu no final do ano no Brasil, política e no início de ano, muitas pessoas, por exemplo, tinham ficado abaladas, até que tem nos assistido, nos acompanhado nos últimos 3 anos. E como as lives que a gente fez sobre o tema na ocasião, trouxe alento, fez com que as pessoas não perdessem o propósito, não perdessem a visão, não deixassem de crer naquilo que vem sendo profetizado. Então, a gente vê que realmente a gente se torna, né, uma referência para essas pessoas, né? Porque elas realmente olham para nós quando elas encontram quem é sério, quem tem conteúdo, elas veem que somos boca de Deus para a vida delas. Então, isso é muito importante. É isso. Ok. Outra pergunta, o que é ativação profética? A resposta simplificada é a seguinte: ativação profética é um mecanismo de transferência de algo que está sobre alguém para outro alguém. É isso. Eu vou citar um texto aqui, e a partir desse texto a gente começa o raciocínio, né? Em Atos 13, é o texto em que Paulo e Barnabé são ordenados ao ministério, né? Como apóstolos. E no verso 3, o texto começa dizendo que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores e tal, a saber, fulano, ciclano e tal. E no verso 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí o verso 3 que nos interessa, né? O verso 3 diz assim, então jejuando e orando, vírgula, e pondo sobre eles as mãos, vírgula, os despediram. Por que eles precisaram colocar sobre eles as mãos? Eles não poderiam apenas orar, como
A gente ora pelas pessoas todo dia, toda hora. Ok, o Espírito Santo mandou separar vocês. Quem mandou não foi o Espírito Santo? Foi. Então por que, já que o Espírito Santo mandou separar, por que ainda assim eu tenho que ir lá e tocar minha mão na pessoa? Eu tenho que impor as minhas mãos sobre a pessoa. Entendeu? Muito simples, porque o indivíduo é ativado na sua chamada e no seu dom através daquilo que Deus tem colocado na vida de uma outra pessoa. Então, por isso que nós, quando ordenamos pessoas ao ministério, até mesmo quando oramos pelas pessoas presencialmente, a gente impõe as mãos. No caso da oração do enfermo, a Bíblia manda até ungir com óleo. A gente impõe as mãos, toca naquela pessoa, porque nessa ação, nesse toque, há uma transferência. Inclusive, razão do porquê você não pode deixar qualquer pessoa impor as mãos em você. Exatamente. Porque a imposição de mãos, esse ato de impor as mãos, ou simplesmente de ministrar sobre o outro, gera algum tipo de transferência. Agora, vamos raciocinar uma coisa. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada, elas foram de alguma forma ativadas por outra pessoa. Vou dar um exemplo. Sim. Até quando não havia um ativador por perto. O caso de Abraão. Vamos começar com Abraão, que é o início de tudo, né? Deus chamou Abraão, fez uma promessa para ele, e ele se tornou, naquele momento, o detentor da promessa divina. O grande patriarca Abraão, o amigo de Deus, que hoje conhecemos, um dos maiores personagens do Velho Testamento. Ok, Deus chamou Abraão, mas tinha um problema. Ok, como é que eu vou fazer para ativar esse cara, já que não tem ninguém próximo que tenha condição, que pelo menos me conheça, ou que entenda o que está acontecendo, para eu poder ativar esse camarada. Entendeu? O que Deus fez? Deus foi caminhando com Abraão, até aquela guerra, quando Abraão teve que ir lá defender o sobrinho, e aconteceu aquela guerra dos 4 reis contra os 5, e Abraão então venceu a guerra, e quando Abraão venceu a guerra, ele decidiu então dar os despojos, o dízimo daquilo, para o sacerdote da terra, conhecido na época, que era Melquisedeque. Melquisedeque é um mistério. Melquisedeque é um personagem misterioso na Bíblia. Mas foi alguém que Abraão reconheceu como maior do que ele. Porque você só dá o dízimo para alguém que você reconhece que é maior do que você. Esse é o princípio do dízimo. O dízimo não se dá em qualquer lugar. O dízimo eu dou para alguém que eu reconheço que é maior do que eu. E que tem algo para me dar ou algo para me abençoar. Esse é o princípio do dízimo. Por isso que no Velho Testamento, depois da lei, o dízimo passou a ser entregue no tabernáculo ou no templo para o sumo sacerdote. Porque era a figura que representava a autoridade espiritual em Israel, portanto era alguém que podia me abençoar, que tinha o poder de me abençoar. Então, Abraão falou, opa, esse cara é maior do que eu. Hein? Muito interessante essa explicação aí do dízimo. Eu ainda não tinha ouvido essa visão muito interessante. Poxa, o diabo luta contra o dízimo, e tem um tanto de gente aí hoje achando que descobriu a pólvora, que o dízimo é coisa do Velho Testamento, que não precisa dar dízimo. A razão do porquê o diabo luta tanto contra esse ato de dar alguma coisa para alguém é porque o diabo sabe que se ele conseguir romper isso no seu coração, você terá dificuldade de reconhecer pessoas que são maiores do que você. Paulo disse em 1 Coríntios o seguinte, disse, se nós abençoamos vocês com as coisas espirituais, será muito que de vocês nós recolhamos as materiais? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, se nós estamos te abençoando e você reconhece que nós somos maior do que vocês, porque a Bíblia diz claramente, o menor é abençoado pelo maior. A Bíblia diz isso. O menor é abençoado pelo maior. Então, se a Bíblia está dizendo isso, significa que se você reconhece que eu sou o seu abençoador, então você reconhece que eu sou maior. Né? Se eu reconheço que você é meu abençoador, eu reconheço que você é maior. Então, isso gera em mim uma facilidade de semear na sua vida, de te abençoar. Porque quando eu faço isso, eu sei que aquilo retorna para mim. Entendeu? Exatamente. Porque como é que acontece? Salmo 133, o processo da bênção acontece como? Deixa eu abrir aqui. Eu vou deixar o assunto correr na direção que o Espírito quiser, tá bom? Amém. Enquanto o senhor está procurando aí, deixa eu dar uma palavra para a nossa audiência. Eu tirei os comentários, irmãos, porque estava atrapalhando visualizar o apóstolo.
Conforme o apóstolo disse agora, a gente vai ser conduzido aqui conforme o Espírito Santo for nos levando. Se houver tempo para a gente abrir para perguntas, aí eu volto com os comentários, ok? Então você manda a pergunta que aparece aqui para mim e, havendo tempo, né, que no máximo essa live tem que terminar às 6h30, no máximo. Eu tenho célula, o apóstolo também tem compromisso. Então, se houver tempo, a gente responde os irmãos, ok? A live, o tema é ativação profética. Quero depois dar o meu testemunho para trazer na prática o que está sendo ensinado, mas como o apóstolo disse, nós vamos caminhar conforme o Espírito. Então agora, por exemplo, Deus está conduzindo aí para falar sobre o princípio do dízimo. Interessante. Pode continuar, apóstolo. Então, Salmo 133, versos 2 e 3, diz assim: é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, depois desce para a barba de Arão. Não é qualquer cabeça, não é qualquer barba. Desce sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e que desce para a orla das suas vestes. Então está falando de princípio de liderança. Então, no verso 3 diz, como o orvalho de Hermon, o monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque, olha bem, porque ali, onde? Sião, porque ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ok, se a bênção e a vida é ordenada em Sião, então por que o orvalho não desce sobre Sião? Por que o orvalho desce sobre Hermon? Primeiro, porque a bênção é ordenada em Sião. Porque ali, em Sião, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ok, então por que o orvalho já não desce logo sobre Sião? Por que ele precisa sair de Hermon para Sião? Porque monte na Bíblia é sinônimo de liderança. Toda vez que a Bíblia estiver profeticamente falando de montes, a Bíblia está falando sobre postura de liderança. Qual monte é mais alto? O Hermon ou Sião? O Hermon é mais alto. Então, se o Hermon é mais alto, é o orvalho de Hermon que desce sobre Sião. Em Sião, o Senhor ordena a bênção, mas Sião precisa receber o orvalho de Hermon. Então, isso é um princípio de liderança. A coisa sempre flui de cima para baixo. Então, no caso de Abraão, foi Melquisedeque. Ele encontrou Melquisedeque. Então, Melquisedeque olhou para ele e disse, bendito sejas tu do Senhor. Ou seja, Melquisedeque era o cara na terra, era o cara naquele momento, mas ele olhou para Abraão e falou, não, você é diferente, você tem... Ele estava recebendo de Abraão os dízimos, Abraão estava reconhecendo que ele era maior, mas ainda assim Melquisedeque abençoou Abraão, porque ele entendeu que Abraão tinha uma aliança com Deus, tinha algo de Deus com Abraão, que provavelmente nem o próprio Melquisedeque tinha. E aí eu acho bela essa coisa, porque você não vê aqui espírito de competição. Tipo, não, eu sou o Melquisedeque, como é que a aliança de Deus pode ser com esse cara, que eu acabei de conhecer, que eu nem conhecia? Se eu sou o Melquisedeque, eu é que sou o cara que recebe os dízimos. Então, por que a aliança não é comigo e com ele? Tá entendendo? Não existe esse tipo de espírito de manipulação, de disputa, de concorrência. Entendeu? Melquisedeque entendia o seu lugar e ele entendia o lugar de Abraão. Eu entendo o seu lugar, o William Leonardo. Você entende o meu lugar, o lugar que Deus me deu, e eu entendo o lugar que Deus te deu. E é assim que as relações vão sendo construídas, com um entendendo o lugar do outro. Porque se nós entendermos o lugar de cada um, o que acontece? Nós vamos todos fluir, cada um no seu dom, mas entendendo esse nível que foi estabelecido pelo próprio Deus. Entendeu? E esse entendimento é que elimina o espírito de concorrência e de competição. Olha que coisa tremenda que está em Hebreus, que contribui com o que o senhor está falando. Hebreus 7, a partir do 4. É tremendo. Inclusive, através dessa sua explicação, eu entendi um pouco mais esse texto que eu vou ler. Para quem está aí na live, Hebreus 7, a partir do 4. Eu vou ler na King James. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, o que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo,
este homem que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ele aqui é Melquisedeque, olha só. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Olha a base bíblica para o que o senhor está falando. No primeiro caso, são homens mortais que receberam o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Para mim, apóstolo, esse texto de Hebreus aqui derruba todo o argumento de falar que o dízimo é só para o velho. Primeiro que é o seguinte, o texto ali de Hebreus, quem estuda a Bíblia sabe que Hebreus está exaltando Jesus, né? E dentro desse contexto ali, quando fala assim, ó, antes se dava dízimos aos homens que são mortais, mas agora ao que vive. Quem é o que vive? Jesus. Então, Jesus é o sumo sacerdote, né? É aquele que está acima de nós. Então, aqui a gente percebe que esse texto ele traz esse embasamento para aquilo que o senhor está falando, muito tremendo, muito forte. Se você quiser comentar mais alguma coisa, pode falar. Aí, aqui cabe uma explicação para o pessoal entender. Existem dois status de superioridade. Existe a superioridade ministerial, tá? A superioridade ministerial é a seguinte: eu olho para alguém e digo, essa pessoa é superior a mim, Deus deu a ela coisas que não deu a mim. Então ele é superior a mim. Eu reconheço nele uma superioridade ministerial, tá? Esse é o primeiro status. Mas tem um segundo status, que é a superioridade condicional. E nesse status, qualquer um pode ser superior a qualquer um. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: quando você está ministrando, você está em posse da palavra e você está ministrando no altar, não importa quem esteja no auditório, naquele momento você é superior a todos. Porque é uma superioridade condicional. Você foi colocado por Deus numa condição momentânea de superior aos que te ouvem. Entendeu? Porque o que ministra é sempre superior ao que ouve. Então, naquele momento, Deus colocou você numa condição de superioridade aos que te ouvem, mesmo que no auditório haja pessoas que sejam ministerialmente superior a você. Então, é importante entender essas duas coisas. A superioridade ministerial, ou, vou colocar de outra forma, a superioridade de unção, porque a superioridade ministerial é a superioridade de unção. As pessoas têm unções diferentes. E uma unção pode ser superior à outra apenas por uma questão de propósito divino. Não é porque um é melhor do que o outro. É apenas por propósito de Deus. Ele dá uma unção a este, uma unção àquele, uma unção aqui, uma unção acolá, e ao distribuir essas unções, então ele torna um superior ao outro, ministerialmente falando, ou em termos de unção. Mas quando alguém está em posse da palavra, com autoridade para ministrar naquele momento, aquela condição, aquele estado temporário, dá a ele superioridade sobre os demais. Ao fazer isso, o que Deus fez? Deus fez algo extremamente democrático, extremamente justo. Por isso, aqui vai, alguém terá sempre alguma coisa para ministrar sobre alguém. Alguém terá sempre a oportunidade de ativar alguém. Sim. Está me entendendo? Eu, sabendo disso que eu estou ensinando aqui hoje, o que eu faço? Quando eu estou num lugar onde há alguém ministrando, domingo retrasado, pregou um presbítero aqui na nossa igreja, escalei ele para pregar, é um rapaz de Deus, tem uma chamada ministerial, vai ser pastor mais cedo ou mais tarde, não tenho dúvida, mas hoje é um presbítero da igreja.
Coloquei ele para ministrar. Ele começou a ministrar e eu estava sentado lá na primeira fileira. Eu sou pastor dele, eu sou o anjo da igreja, mas naquele momento ele estava ministrando e eu estava debaixo daquela autoridade, daquela voz que está ali sobre o altar, legalmente ministrando a palavra. Naquele momento, eu, Jefferson Neto, me ponho debaixo daquela autoridade, daquela voz. Embora ela seja uma temporária. unção fluindo ali, né, apóstolo? Há uma unção fluindo ali, né? Há uma unção fluindo ali, fluindo dele, fluindo do altar. E se eu for soberbo, se eu achar, não, aqui o maioral sou eu, o superior aqui sou eu posso estar perdendo alguma coisa que Deus está querendo me dar naquele momento. Sim. Entendeu? Então, Exatamente. É muito importante entender isso. Então, agora eu vou deixar de lado essa questão condicional, tá? Essa superioridade condicional e vou focar apenas na superioridade ministerial, que é a superioridade da unção, tá? Que é quando um que tem uma unção superior a alguém, então ele transfere, ele ativa o outro. E aí eu vou falar mais um pouco sobre ativação para que as pessoas entendam. Por que que a ordenação ministerial acontece com imposição de mãos? Porque na ordenação ministerial há uma transferência de dom, ou uma ativação de dom. Paulo diz para Timóteo, ativa o dom que há em ti, que te foi ministrado com imposição de mãos. Paulo diz para desperta, né? É a mesma palavra para ativa. Desperta o dom que há em ti, que te foi ministrado com a imposição de mãos. Paulo está dizendo o seguinte, quando eu impus as mãos em você, meu filho Timóteo, eu estava ativando você, eu estava ministrando sobre você um dom ministerial. Então agora desperta isso. Usa isso, até porque faça isso acontecer. Até porque nós não podemos negligenciar a unção que foi liberada sobre nós, né? Por isso que Jesus diz que ele nos tornaria uma fonte a jorrar. Então, precisamos fluir da unção que do próprio Espírito Santo nós recebemos, inclusive através de imposição de mãos, né? Isso é importante falar também. Exatamente, exatamente. Isso é importantíssimo. Então, voltando agora para o Velho Testamento, para a gente poder entender alguma coisa, nós temos Abraão ativado por Melquisedeque, nós temos, lembra da bênção da primogenitura que acontecia no Velho Testamento? O que era Sim. aquilo? O que era aquilo? Aquilo era uma ativação. E a ativação dessa bênção era tão séria, porque no caso de Abraão, ele recebeu de Deus uma promessa e foi ativado por Melquisedeque. Então, dali para frente, ele tinha que fazer o mesmo com os seus. Então, ele faz o mesmo com Isaac. Ele poderia ter feito sobre o primeiro filho dele, deu um branco aqui agora, sobre... Isaac? Não. Sobre o primeiro com Agar. Filho dele com Agar. Ismael. Ismael. Deu um branco aqui horrível. Ele poderia ter feito com Ismael, não fez. Quem foi que herdou a promessa e herdou todas as riquezas de Abraão? Isaac. Como é que isso aconteceu? Com imposição de mãos. Quando ele toca e ele impõe as mãos, ele está ativando aquela pessoa. É tão sério isso, que agora I'm gonna blow your mind, como a gente diz aqui no inglês. Eu vou agora estourar a tampa da chaleira. É tão sério isso, que quando Isaac, cego, impôs as mãos em Jacó, achando que era Esaú, a bênção passou para Esaú e não tinha mais como voltar atrás. Mesmo ele achando que era Esaú, mas a mão estava na cabeça de Jacó, e quando ele pronuncia as bênçãos, imagina o que acontece? A transferência, a ativação acontece. Como que eu sei que a ativação acontece naquele momento? Olha, porque naquele momento os caminhos tomam rumos completamente diferentes. Jacó nunca teve uma experiência sobrenatural, nunca viu anjo, nunca aconteceu nada. Dali para frente, ele já, logo de cara, tem uma visão sobrenatural, já vê anjos subindo e descendo uma escada. O Senhor
fala com ele pela primeira vez na vida depois da ativação, dizendo, eu vou trazer você de volta para esta terra. Lá nas terras do tio, ele tem visões de Deus. Deus deu para ele o segredo para mudar a genética das ovelhas. Num sonho, Deus falou para ele o que fazer. E por aí vai, tudo a partir da ativação profética. Quando ele volta, melhor dizendo, quando Esaú vem e fala, ei pai, cheguei com a caça, eu vou fazer aqui para você me abençoar. Ele fala, como assim? Eu acabei de te abençoar? Não, eu não. Aí ele fala, então quem foi que eu abençoei até agora? Ah, foi Jacó. Mas tipo assim, pai, foi por engano, então me abençoa aqui, me ativa, me desperta. O pai vira e fala assim, não tem mais jeito. Eu já lancei tudo sobre o seu irmão. Eu não tenho como voltar atrás. Por isso que a Bíblia diz o quê? Não imponhas sobre ninguém as mãos precipitadamente. Onde é que está esse texto, inclusive? Deixa eu ver aqui. Enquanto o senhor procura aí, e tem uma mensagem aí que a gente pode aplicar para nossas vidas e serve de alerta. Desprezar a unção de Deus é deixar de recebê-la e de cumprir um propósito que Deus tinha para nossas vidas. Porque a gente vai ver, por exemplo, acho que é em Naum, se não foi em outro profeta, falando que Esaú desprezava as coisas de Deus. Enquanto, apesar de Jacó ter uma deficiência de caráter, era alguém que tinha fome e sede das coisas de Deus. Então, fica aí essa palavra também, aproveitando aí, para a gente não desprezar a unção que Deus tem para nós. Isso é um perigo. Porque senão ele levanta outro e já era, amigo. Já era. Já era. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Todo crente devia ter esse texto marcado na sua Bíblia, tá? Eu digo, ele diz assim, Paulo dizendo a Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. E por aí vai. Ou seja, o mesmo cara para quem Paulo diz, desperta, cara, um dom que há em ti que foi ministrado com imposição de mãos. Tipo, meu irmão, eu já te ativei, agora desperta isso. Esse mesmo cara, Paulo diz, não saia por aí impondo as mãos em gente que você não sabe. Quando diz impor as mãos, ele não está dizendo impor as mãos só por impor as mãos. Não é isso, não. Ele está dizendo exatamente nesse sentido. Ele está dizendo, cuidado. Uma vez que você impôs... Você tem algo de Deus? Tenho. Ok, se você tem algo de Deus, isso que você tem é precioso. Você tem ideia do quão precioso é o que eu, Jefferson Neto, tenho de Deus? Você tem noção do que eu passei para chegar aonde eu cheguei hoje? Para ser quem eu sou hoje? Para representar o que eu represento hoje? Você tem noção do preço que eu já passei? Quantos sacos de sal eu já comi para chegar até aqui? Para que as pessoas tenham experiência com Deus, quando eu prego, quando eu falo, quando eu oro, quando eu ministro, quando passo pelas igrejas, quando eu imponho as minhas mãos. Você esteve comigo lá em Portugal. Aquela igreja está transformada. Um evento de um fim de semana. A igreja, não sei se o meu amigo está aí, o pastor Valdirão, a igreja está transformada. Ele me manda constantemente vídeos, fotos do que está acontecendo lá. Eu estou impressionado. A igreja é outra. Outra. Por quê? Porque nós estivemos lá. Há algo nas nossas mãos, há algo na nossa presença. E isso veio da onde? Veio do nada? Isso veio do ar? Isso é porque nós somos melhores do que alguém? Porque Deus ama mais a gente do que alguém? Não, isso foi construído ao longo dos anos. Isso foi angariado. Isso é favor. E favor não vem da noite para o dia. Favor vem à medida em que você é testado e aprovado. Testado e aprovado. Testado e aprovado. Quando Deus diz para Abraão, na história de Sodoma e Gomorra, ele diz assim, porventura poderia eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Sabe quantos anos já tinha passado? Já tinha passado muitos anos nessa época da chamada de Abraão até esse ponto. Ou seja, Abraão foi
construindo com Deus essa relação. Chegou um ponto que Deus falou, não posso esconder mais nada de você, ué. Como é que eu vou esconder alguma coisa de você? Entendeu? Então, essa ativação é quando a pessoa tem um chamado. Ok, deixa eu voltar um pouco, então, que vai fazer mais sentido. Quando Moisés se tornou o líder do povo, também as duras penas, não foi de graça, chegou um ponto que estava pesado para ele julgar a nação. No deserto. Imagina, aquela montoeira, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de tendas espalhadas pelo deserto afora, aquele solão de matar, e aquele povo todo suado, andando de um lado para o outro, aquele poeirão, e Moisés enfurnado dentro de uma tenda, julgando a causa do povo. Chega um ponto que Moisés ia dar uma estafa, ele ia morrer. Aí vem Jetro e fala, meu filho, o que você está fazendo? Não faça isso contigo mesmo. O que você está fazendo? Não, você precisa colocar gente para te ajudar. Aí Moisés, então, vai orar a Deus. Senhor, o que eu faço? Deus vira para ele e fala assim, separa 70 homens dos anciãos de Israel. E olha que coisa... Números capítulo 11. Números capítulo 11, do 16 em diante. Números 11. E aí tem algo no texto muito... Quer que eu leia? Pode ler. Está aqui na minha frente. Pode ler. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. 16. Ok. A partir do 16. Ok. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei. Okay. Então eu descerei. Bem. Escuta agora isso, leia devagar. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está em ti, ou sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então agora, olha só que coisa curiosa. Quem é que está falando com Moisés? Não é o próprio Deus? Exatamente. A palavra Espírito aí não está em maiúsculo? Sim. Então, que Espírito é esse? É o Espírito Santo. E ele fala, né, que está sobre ti. Pois é esse o raciocínio que eu quero mostrar agora. O próprio Deus está falando do seu próprio Espírito, e ele está dizendo para Moisés, leve esses caras para frente da tenda da congregação. Porque lá eu vou falar contigo, não é com eles. Eu vou falar contigo. E o Espírito de Deus, que estava sobre Moisés, Deus ia tirar uma porção desse Espírito que estava sobre Moisés e transferir para os 70. Para que ninguém ali se levantasse depois. Não, eu tenho uma visão própria. Eu acho que deve ser assim, assado, isso ou aquilo. Só existe uma visão no meio de um povo. Sempre haverá uma única visão no meio de um povo. E essa visão é sempre parte da pessoa que Deus colocou no topo. Isso. Ninguém enxerga panoramicamente melhor do que quem está no topo. Quem está no topo enxerga melhor do que os que estão abaixo. E se Deus pegasse... Eu estou sentindo a glória de Deus, rapaz. Desculpa te interromper, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, o poder forte, de Deus. Meu corpo está aqui dando espasmos aqui, tá forte. Estou sentindo também. Meu Deus. Eu imagino o que essas 140 pessoas não estão sentindo aí agora. Meu Deus, eu só tirei o comentário aqui porque estava impedindo a gente te ver melhor. Se quiser colocar, pode colocar, porque eu imagino que Deus deve estar fazendo aí no meio desse grupo, tá? Vou colocar aqui, vamos lá. É bom para a gente poder acompanhar também. Tá, então tá bom. Santo, 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 santo. O senhor falou na última live que não gosta de ministrar a ativação profética
pela live. Eu também concordo com aquilo que o senhor falou. Mas eu senti muito no meu espírito que esse tema vai liberar unção profética aqui nessa live. Não é que eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu não faço sem que haja uma palavra direta do Espírito Santo. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo falar. Eu não faço só por fazer, entendeu? Por isso que esses eventos no Brasil, eu estou indo com essa preparação. A partir de segunda-feira agora, eu começo aquele processo de jejum e oração, eu saio de casa e vou para a presença do Senhor, preparação para a viagem. Porque o Senhor falou comigo. O ano passado, Deus falou comigo, eu vou operar libertação. Foi exatamente o que aconteceu. Quanta libertação aconteceu. Esse ano, Deus já falou comigo. Esse é um ano de ativação profética. Ele falou comigo, se prepare, porque eu vou te usar para ativações proféticas. Então eu começo o processo de consagração, porque eu sei que ele vai fazer. E eu já vou cantar pedra para vocês aqui. O alvo de Deus nesses eventos são os líderes. Deus está de olho nos líderes. Obreiros, pastores, evangelistas, apóstolos, bispos, aqueles, claro, só Deus sabe o coração de cada um, mas eu garanto para você que pessoas sairão desses eventos no Brasil completamente transformadas. Pessoas completamente transformadas. Ministérios completamente revolucionados. Deus vai revolucionar a unção de várias pessoas desse evento. E eu estou ouvindo isso aqui agora, o Espírito Santo está me dizendo. Eu vou revolucionar ministério, diz o Senhor. Porque está chegando a hora de eu fazer coisas nesta nação, eu farei coisas nesta nação, que eu tenho dito que farei, estou prometendo há anos, e eu farei através dos guerreiros desta geração. Eu levantarei generais desta nação, e eu os espalharei por todos os estados do Brasil, e começarei a manifestar a minha glória, farei coisas poderosas, milagres inexplicáveis, crescimentos estrondosos de igreja, farei acontecer no território nacional e levantarei luzeiros em várias partes que servirão de atrativos para que as pessoas saibam que eu, o Senhor, escolhi esse tempo para operar coisas sobrenaturais que eu prometi há muito tempo atrás, diz o Senhor. Rabanda rabande kore hete kanta rabande kata rabanda rabashore kata rabada rabasha. Rabanda rabada kata rabashore kata rabada rabashore kata rabada rabasha. O Senhor está ativando pessoas aqui nessa live, no profético, dons estão sendo liberados, dons estão sendo reativados. Você que está nessa live conectada, Deus está tocando em você com uma unção diferenciada. Em todo o tempo que eu posso estar falando, eu estou sentindo o fluir do Espírito Santo, eu estou aqui me contendo, mas chega agora que não dá para a gente se conter e a gente precisa fluir. Então, meu amado, minha amada, isso é forte demais. Se der tempo, eu vou dar meu testemunho, porque o que o apóstolo acabou de profetizar, vocês que estão nessa live, o que o apóstolo acabou de profetizar, eu sou prova viva disso. Esse homem liberou algo sobre a minha vida que eu vou testemunhar quando ele terminar o raciocínio, que vai aumentar a sua fé em crer que aquilo que nós estamos falando, primeiro que estamos dando base bíblica. Se a live acabasse agora, está claro biblicamente que há um transbordar, há uma transferência de unção quando Deus libera sobre nós, para nós liberarmos sobre aquelas pessoas que Deus colocar diante de nós para liberar. E algo começa a acontecer na vida dessas pessoas que Deus nos usa para liberar algo sobre a vida delas. Então creia, não só pela palavra, mas vamos aqui estar falando de vivência. O apóstolo hoje está fluindo porque Deus usou pessoas para liberar algo sobre a vida dele. Então é tremendo. Continua, apóstolo. Então, você não pode liberar esse espaço fixado aqui não, que dá mais espaço aqui para o pessoal que está conversando e libera em cima. Daqui eu vou liberar assim. Monte Serra, eu não sei exatamente por que está aí. Tá. No início da live eu dei uma palavra sobre o pastor Samuel, que está fazendo uma obra linda no interior de São Paulo, e eu vou estar também levando conferência lá, por isso que estava fixo aí. Ok. Então, o curioso é isso.
Rapaz, se o povo de Deus, se principalmente liderança, se o povo de Deus entendesse o que nós estamos discutindo aqui hoje, o estrago que a soberba causa num obreiro, o tamanho do desastre que são obreiros isolados, que não se espelham em ninguém, que não tem ninguém como referência de unção, entendeu? Isso é um desastre, assim, inexplicável, porque tira você desta conexão de unção, que é o segredo das ativações. Uhum. Tá me entendendo? Eu lembro o dia que o John Kilpatrick, porque o meu ministério, ele foi até o dia em que o John Kilpatrick orou por mim e ativou algo na minha vida. Uhum. Então eu posso testemunhar de duas ativações. Uma foi com o John Kilpatrick e outra foi quando eu estive na Rua Azusa, lá 3 dias de oração e jejum. Desses 2 eventos para frente, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Meu ministério nunca mais funcionou da mesma forma. Em termos de unção, de autoridade, de alcance, a inflexão do meu ministério, hoje é outra completamente diferente. Deixa eu te falar que eu respondo mensagens, recebo mensagens em português e inglês, de todos os lugares do mundo, de pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são. Entende? Então, e de lá para cá, então as coisas começaram a acontecer numa dimensão diferente. Por isso que Deus está fazendo o que está fazendo. Então, é tão interessante isso, o poder da ativação, que às vezes o ministro está passando por uma luta, por uma dificuldade, um aperto, uma secura ministerial, vem alguém, ministra sobre aquela pessoa, seja consciente ou não, porque tem isso também, a ativação profética pode acontecer de forma inconsciente. Entendeu? Nem sempre o ativador tem consciência que ele está ativando. É uma coisa tão divina, que não depende nem de você saber que você está ativando o outro. É verdade. Deus pode te usar como um ativador sem que você saiba e sem que o outro saiba. Aí, de repente, você orou por alguém, ministrou em alguém, que não começa a acontecer na vida do outro, no ministério do outro. Então, eu poderia aqui, meu irmão, seguir falando. Por isso que toda liderança na Bíblia, ela precisou ser ativada pela anterior. A liderança posterior era ativada pela anterior. Abraão foi ativado por Melquisedeque, Isaac foi ativado por Abraão, Jacó foi ativado por Isaac, José foi ativado por Jacó, José ativou a geração seguinte, aquilo vai até chegar lá em Moisés. Daí não tinha ninguém para ativar Moisés, todo mundo escravo. O que Deus fez? Ok, eu sei onde é que tem uma pessoa para te ativar. Pega Moisés e leva lá na casa de Jetro. Jetro vai e ativa Moisés. Moisés volta ativado para o Egito. Dali para frente as coisas começam a acontecer. Moisés ativa Josué. E por aí vai. Sempre foi assim. E com Jesus não foi diferente. Ele pega 12, libera, né? Transfere unção, ó, vai lá, cura os enfermos, ressuscita os mortos. Né? Ele estava ali liberando algo sobre eles. Depois os 70, que ele também chama, e libera sobre eles também. Então, em todo tempo você vê o próprio Paulo, como o senhor falou, Deus usou para liberar sobre outros homens, sobretudo aí o mais que a gente mais cita, que é Timóteo, né? Então, a base bíblica está aí, e isso é tremendo. Eu quero aqui abrir o meu testemunho. Antes de você falar o seu testemunho, o seu testemunho, e se eu te disser que nem Jesus escapou da ativação profética? Sim, eu também creio nisso. É o próprio João Batista, né? Por isso ali, que ele precisou de João Batista. E veio a pomba sobre ele. Por isso que ele precisou de João Batista. João Batista fazia batismo de arrependimento. Jesus não precisava de batismo de arrependimento. E a pomba só desce depois que João batiza ele. Exatamente. E diz que saindo da água, o Espírito Santo desce sobre ele
Então, Jesus foi lá, não foi por causa do batismo. Era batismo de arrependimento, a chamada mikvah, né? A mikvah judaica, né? Jesus não precisava de batismo de arrependimento. Então ele não foi por causa do batismo. Ele foi por causa do legado de João. O legado. E ele era profeta. Era o legado de João. Por isso que Jesus diz depois. Aí o que nós acabamos de dizer? O que diz em Hebreus? Que o menor é abençoado pelo maior, não é? Então, para se manter fiel ao princípio, Jesus diz o quê? Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Isso aí. Entendeu? Sendo que o próprio Jesus era nascido de mulher. O que Jesus está dizendo na prática? Ele está dizendo, dentre os nascidos de mulher, que nessa terra, João Batista é o maior do que todos. Porque não foi Jesus que ativou João. Foi João que ativou Jesus. É. E ele teve autoridade, né? Porque ele disse assim, aí está aquele que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, né? E quando alguém tentou colocar ele contra Jesus, ele disse o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Aí vem aquela dobradinha da humildade. Aí é o segredo. É a dobradinha da humildade, meu irmão. Entendeu? Você me considera maior do que você? Ok, eu te considero maior do que eu. E aí? Vamos disputar na carta agora? Entendeu? Para mim você é maior do que eu. Para você eu sou maior do que você. Para o Moisés eu sou maior do que ele. Para mim ele é maior do que eu. E por aí vai. Você está entendendo? Se nós entendêssemos isso, pastor William Leonardo W.L., se nós entendêssemos isso, meu irmão, nós não teríamos litígio na igreja. É. Desse jeito. Cada um considere o outro superior a si mesmo, diz a palavra. Princípio do reino. E eu me lembrei aqui que nas conferências que o senhor vai fazer agora, em algumas o senhor me deu a honra de ministrar a palavra, né? Eu vou estar ministrando também a palavra. E eu me lembro que numa das igrejas que a gente vai estar, a gente estava falando sobre isso no privado, eu e o senhor, né? E sobre o dia que quem ia pregar, e aí o senhor falou algo que me marcou muito. E aqui vou testemunhar, porque faz-se necessário ou é oportuno testemunhar isso. E o senhor falou algo comigo, William, eu não estou preocupado se eu que vou começar pregando a conferência, se é você, se é o Valmir, se é o Moisés, né? Eu sei de uma coisa, nós vamos para lá e o que Deus mandar fazer, a gente vai fazer. E, cara, isso é lindo, porque o senhor está ali ministrando uma conferência que Deus te deu, o senhor teve a sensibilidade de perceber alguns homens de Deus que Deus conectou com o senhor para estar ali ministrando, e isso é lindo porque também reconhece a unção de outros e que também está pronto a sentar e ouvir e receber de Deus através desses homens de Deus, né? Que é lindo demais isso também. E também não está preocupado, mesmo sendo o responsável, né? a pessoa que está à frente do evento, não está preocupado quem vai pregar, que horas, em que momento, se vai ser antes, se vai ser depois, se o senhor vai ser o último, se vai ser o primeiro. E isso é muito tremendo. Então, isso legitima a unção que está sobre ti, e é por isso que Deus tem te usado para fazer ativações proféticas na vida de tantos homens de Deus, como eu sou um desses. Eu estava conversando com o pastor Moisés, que inclusive está contribuindo muito aqui no chat. Sim, eu estou falando vendo. umas coisas muito relevantes. Até, eu não tirei aí, eu acho, o fixado, que eu não estou conseguindo. Você tem como me orientar aí? Eu tentei aqui tirar o fixado, não estou conseguindo. Você clica nele, você dá um toque nele e aparece a oportunidade de você desfazer. Mas eu não estou achando que... Será que se eu botar o nome aqui do perfil aparece? Toca no texto. Toca no texto. Ele não está aparecendo para mim, não sei porquê. Eu vou desativar o comentário e ativar de novo, só para ver se vai aparecer. Vai, continua. Ele não vai sumir. Ele não vai sumir desligando e ligando. Não, o problema é que ele não está aparecendo. Do lado direito dele não tem 3 pontinhos? Então, não está aparecendo para mim o comentário dele. Do fixado? Não está. Para mim, também não entendi nada. Ok, então deixa... Não está atrapalhando, não. Eu só citei por citar. Não está atrapalhando, não. Não está atrapalhando, não. Ok.
Então vamos embora, segue. Então, eu estava conversando com Moisés uns dias atrás, falando para ele o seguinte, que o meu propósito nessas conferências não é pregar. Esse não é o propósito número 1. Tá? Chegar com mensagens intrincadas, grandes revelações textuais, e chegar e impressionar o auditório com aquelas conexões maravilhosas e pá. Acredite, eu sei fazer isso, mas não é o propósito. Que ninguém tem dúvida disso. Foi uma das coisas, foi uma das coisas. Tem algo de conteúdo. Foi uma das coisas que eu aprendi a sacrificar em nome da manifestação da glória. E eu aprendi isso com o senhor, tá? Ultimamente eu tô na mesma vibe. Tô nesse ritmo aí. Se quiser me ouvir pregando mensagens intrincadas, me chama para uma escola bíblica. Aí tudo bem. Estudo bíblico, escola bíblica, é comigo mesmo. Não tem problema. Mas os encontros dos sedentos, ele tem um propósito maior. E o propósito é a manifestação da glória do Altíssimo. Porque quando a glória vem, pessoas são curadas, libertas, transformadas, destinos são mudados, ministérios são ativados na presença da glória. É a glória que faz crescer a sandália. É a glória que faz a roupa não envelhecer. É a glória que faz a pedra gerar água. Tudo acontece a partir da manifestação da glória. E eu nunca esqueço o dia que Deus me perguntou. Eu estava num momento profundo na presença de Deus, muito profundo, há um tempo atrás, agora um tempo atrás. E na presença de Deus, eu orando, clamando e tal, e falando, Senhor, eu quero experimentar a tua glória, eu quero que a tua glória se manifeste nos cultos, nos eventos e tal. E ele me fez uma pergunta, ele falou, o que você está disposto a sacrificar pela minha glória? E eu não entendi 100% daquilo, e eu falei, eu estou disposto a sacrificar o que o Senhor quiser. Eu estou disposto a sacrificar tudo, eu falei para o Senhor. E aí passou aquele momento, à medida que o tempo foi passando, ele foi então me educando, me mostrando quais são as implicações de você focar na manifestação da glória. Quando é o seu objetivo central, o seu objetivo número 1, e você coloca, não, nós vamos começar esse culto, e o objetivo aqui é a manifestação da glória. Então, de repente, eu estou num culto, eu sou conferencista, eu sou pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu estou num culto, mas eu estou vendo que a glória está fluindo por outro canal. Eu vou bloquear aquele canal só porque eu sou conferencista, só porque é o meu rosto que está no cartaz? É isso aí. Entendeu? De jeito nenhum. Então, por isso que aquela palavra que eu te dei lá em Portugal é o meu lema. Em São Paulo vai ser, nós vamos estar em 4 em São Paulo. Mesma coisa. Entendeu? Se tiver programado para eu ministrar naquela noite, eu perceber o Espírito Santo mostrar que tem algo fluindo de você, do pastor Canuto, do pastor Valmir, e que aquilo está fluindo e precisa ser naquele momento, você acha que eu vou bloquear porque eu preciso pregar, porque eu tenho uma grande revelação agora que vai revolucionar a roda. Entendeu? Não, meu irmão, eu quero a glória aqui. Qual é o caminho, o mecanismo que vai fazer a glória descer aqui? E quando a glória descer, ninguém vai lembrar quem pregou, ninguém vai lembrar quem era o conferencista, qual é o rosto do cartaz. Quando o senhor me ensinou isso, o senhor falou assim, William, é no ambiente de glória que acontecem os maiores milagres, as maiores decisões, os maiores impactos na vida das pessoas. Isso marcou a minha vida e eu passei a sacrificar. E aí eu estou vivendo um momento aqui no ministério que, como essa igreja tem crescido, né, numericamente, e recebendo muita gente até de outras igrejas que estavam perdidas dentro das igrejas, não estavam fluindo.
E aí eu comecei a ficar um pouco preocupado recentemente de estar faltando doutrina na igreja, está faltando palavra, né? E vem gente com aqueles pensamentos da igreja antiga, enfim. Então, eu venho tendo esse cuidado. Aí, quando foi domingo de manhã, depois que a pastora Graça ministrou até o estudo do programa que estava lá, da série que a gente está, e aí era ceia, aí eu comecei ali já a ajustar a igreja em algumas coisas, e foi até palavras bem pastoral mesmo, bem doutrinárias, e a igreja inclusive recebeu muito bem. E aí à noite, diante de um fato que aconteceu na igreja lá com umas pessoas que deram mole, até do altar, e aí me veio para pregar sobre o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Aí eu me planejei para pregar aquela coisa toda. E aqui eu fluo muito em línguas, principalmente quando eu assumo o púlpito, que pega aquele ambiente de glória. Só para você saber, o Moisés está dizendo que está disponível. Seria bom depois se você pudesse colocar ele aí para interagir também. Coloco sim. Então, me pede aí, o pastor Moisés, que já te coloca aqui. E aí o que acontece? Aí eu peguei e como eu fluo muito em línguas, né, e a coisa rompe, eu fiz uma coisa, apóstolo. Eu assomei o púlpito domingo e eles tinham acabado de cantar uma música assim, que mexeu com a igreja, né? E aí eu peguei um microfone, não falei em línguas, eu pensei, eu não vou falar em línguas, que se eu falar o negócio vai fluir. E eu quero ministrar uma palavra, eu preciso pegar essa palavra. Rapaz, daqui a pouco, um aqui começou a glorificar o outro ali, e a glória foi tomando a casa, daqui a pouco a gente voltou no refrão. O louvor, o ministério de louvor já tinha descido do altar, a igreja comigo começou a cantar o refrão da música que tinha acabado de ser ministrado, aí o louvor voltou. Resumindo, a glória tomou a casa e foi aquele derramar, e Deus tratava de um aqui, liberava unção no outro ali, liberava dons, ministrando curas, ministrando palavras de conhecimento. E aí eu tentava retomar e não dava, aí eu deixava. Olha aqui, eu aprendi também com o Senhor, quando Deus está operando, o Espírito Santo está se movendo, sai da frente dele. Isso aqui já é linguagem nossa também. E aí eu saí da frente, aí quando eu ia pensando que já tinha, o Espírito Santo já tinha terminado de fazer o que ele queria para eu pregar, e vinha aquela glória de novo, eu falei, meu Deus, deixa isso rolar. Resumindo a história, chegou o momento que eu falei, não, eu já vi que não é para pregar mesmo. E aí eu senti que era o momento de fazer um apelo. Aí escuta essa: 2 vidas voltaram para Jesus sem pregação, no formato que a gente chama de pregação. E outra, uma criança veio aceitar Jesus. Eu estou a semana toda vindo com a cena daquela criança na minha frente, porque ele foi para o altar. Eu acho que inclusive ninguém levou ele, saiu do lugar que a avó estava. Apóstolo, que coisa linda! Aquela criança chegou no altar em prantos. Em prantos. Você olhava para a criança e você via que aquela decisão não era uma decisão emocional. Primeiro, que era uma criança. Você via que Deus estava ali mexendo com aquela criança. Aí eu te pergunto, você vai entrar na frente do mover do Espírito, da glória de Deus? Não tem como. E aí você entra, você atrapalha o mover do Espírito. Aí se eu fosse lá dar uma de, não, tem que ter pregação, tem que ter palavra, aí eu vou lá e prego, de repente no final não tinha conversão, não tinha reconciliação, vidas não estavam sendo tratadas. Teve uma ovelha que foi tão tratada que quando a pastora foi ministrar sobre ela, ela ficou tão cheia de poder que ela quase derrubou a pastora junto, quase enforcou a pastora de tão poder que ela estava recebendo, ela estava sendo reativada na unção de Deus. Okay. Então, assim, cara, tremendo. Então, assim, o que o senhor está falando é isso aí mesmo, é isso aí. Pode falar. Nós estamos vivendo um tempo, William, que é revolucionário. Eu gostaria de ser capaz de descrever para vocês em português simples tudo que eu vi nas telas que o Senhor me mostrou em arrebatamento.
Eu já tentei, não consigo escrever 100% o que eu vi, porque na dimensão celestial, o processamento do seu espírito é infinitamente superior ao seu cérebro. Então, quando você volta, você fica se debatendo para tentar explicar. Mas eu vou dizer para vocês, o que eu vi e que está vindo, nós estamos em processo, e que muito breve será realidade absoluta no Brasil e em outros lugares do mundo, será algo devastador, nada próximo do que já foi visto. Tremendo. A igreja está sendo cevada e levantada e preparada para ser o organismo mais temido da terra. A igreja será temida de novo. Sabe o que é o Império Romano, o poderosíssimo Império Romano, temer a igreja? Tem que matar todo mundo, porque senão esse povo vai destruir o reino. Um povo que não tinha uma flecha na mão, uma espada, um estilingue, nada. E o Império Romano que não temia ninguém. Estava com medo da igreja. Esse tempo está voltando. Os governos temerão a igreja novamente. Porque o que está vindo sobre ela é devastador. Deixa o comando aí falar. O que o senhor falou da conferência Encontros Sedentos tem acontecido comigo quando eu vou dar a conferência Avivamento já para o Brasil. A glória de Deus enche a casa, às vezes não tem ministração, e o culto chega num horário que o povo não quer ir embora, a gente acaba o culto por causa do horário e o povo não vai embora. Por causa dessa dimensão de glória que está vindo. Tanto que quando os pastores me chamam para dar conferência, eu marco logo um café para poder passar para eles a dimensão daquilo que vamos levar para o ministério dele. Até para saber se tem a benção dele. Se não tiver também, eu vou lá, prego e vou embora. Mas eu falo para ele, se você quiser um ambiente de glória, meu amigo, não dá para você entrar na frente do Espírito Santo. Aí foi quando Deus me deu uma frase que eu estou sempre repetindo. Avivamento é o Espírito Santo 100% no controle da igreja, do culto, do crente. E é isso. Comando now. Vamos lá. Pastor Moisés Mendes, fala com a gente. Eita. Bom, estou impactado com a abordagem. Apóstolo Jefferson, graça e paz. Que maravilha. Pastor William, né, que também está desenvolvendo uma visão apostólica, porque está aí levando o avivamento para tantos lugares, igrejas e etc. Eu fui muito criticado quando disse, há algum tempo atrás, que João Batista é mestre de Jesus. No sentido da importation, no sentido da comunicação. O ativador. Do ativador. E Jesus entendeu o que ele não entendia. Ei, manda. Poxa, não entendia. João Batista não sabia. Batista não entende até hoje. Vai entender talvez depois, porque ele foi um homem nascido de mulher maior. O ativador de Jesus não foi porque ele profetizou mais, fez mais milagres. Pergunta ecoa: por que alguém é maior do que Elias sem fazer um milagre? Que alguém é maior que Eliseu, milagre. A pergunta é, porque ele foi o ativador, ele inaugurou o que Jesus precisava para cumprir legalidades, para cumprir hierarquias. Então, apóstolo, o que você está trazendo aqui, inclusive, quero fazer uma observação sobre a sua referência de Isaac quanto a Esaú e Jacó, que ainda que cego, a mão, o toque determinava. Jacó sobre José, aqui, do ponto de vista da primogenitura, isso tenha causado males, mas estava claro que a escolha de Jacó sobre José trouxe muito problema por causa da dificuldade de entender
o que isso significa espiritualmente quanto à ativação. O que José tinha era uma ativação daquilo que aquele homem, por alguma razão, entendeu quando concedeu a ele a capa de muitas cores. Quem não entende essa ativação ou abandona ou se torna inimigo. Eu quero parabenizar a vocês. Eu estou aqui humildemente para dizer, gente, que coisa linda. Parabéns, apóstolo William, pastor William, parabéns por ter o apóstolo Jefferson falando sobre isso nessa dimensão, com informações da revelação bíblica. Porque a grande verdade é que há pessoas que acham que homens envolvidos com experiências sobrenaturais, com experiências de avivamento, não são homens de Bíblia revelada. Isso é um equívoco. Parabéns, pastor William, por trazer o apóstolo Jefferson para tratar desse assunto. A última coisa que quero dizer é que, quando eu ministrava, na época da pandemia, uma determinada igreja, que não vou citar nome, sobre a relação discipuladora de ativação entre João Batista e Jesus, ficaram escandalizados, dizendo que jamais Jesus se comportaria como discípulo. Ai, que o show, Ele mesmo disse que não veio para servir. Meu Deus. Aliás, para ser servido, ele veio para servir. Então, pede para essas pessoas ler a Bíblia. Ó. Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Claro. Quando João Batista mandou perguntar a Jesus, você vai lá e pergunte para ele se ele é o que havia de vir ou se devemos esperar outro. Quando a pessoa vai a Jesus e faz uma pergunta dessa, Jesus dá a resposta aparentemente mais estranha. Jesus diz assim, vai e diga a João o que você viu e ouviu, que os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o Evangelho. Em outras palavras, foi o único momento em todos os 3 evangelhos que Jesus prestou relatório para alguém. Veja se essa resposta não soa como relatório. Meu Deus. Vá e diga para João o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. E que ele decida por si mesmo se eu sou o cara ou se ele deve esperar outro. Apóstolo Jefferson, baseado na palavra relatório, poderia eu ter um pouco de misericórdia? Você está acabando com a live. Começa não, comando, não começa não, homem. Apóstolo, não acaba com a live. Misericórdia. Os teólogos vão pirar, hein? Pastor William, pede misericórdia ao apóstolo William. É isso, meu irmão. Não, mas é isso, rapaz. Quando eu ensinei esse princípio, alguém disse, rapaz, não tem a mínima possibilidade de Jesus aprender com João. Oh, meu Deus. Quanta coisa Abraão aprendeu com Melquisedeque, que ele nunca aprendeu em Ur dos Caldeus, ainda que a voz estivesse sobre Abraão e não sobre Melquisedeque. A voz nunca esteve sobre Melquisedeque. A voz esteve sobre Abraão, mas Abraão precisou de Melquisedeque. Então, por favor, os meus parabéns, abordagem linda, tremenda. Parabéns, pastor William. Parabéns, apóstolo, pela abordagem. É algo, assim, muito tocante. E obrigado por me terem, humildemente, né? Eu estou aqui para aprender com vocês. William, já que você está com a Bíblia aberta aí, leia então Hebreus 5:8 para selar essa palavra aí do Moisés. Hebreus 5:8, vamos lá. Hebreus 5:8 cala os críticos completamente. Vamos lá então. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso prova que aprendeu com ser a Deus, fonte de Abraão. salvação para todos, ser a fonte de salvação para todos, não é incompatibilidade para aprender. É isso que a liderança, às vezes, não entende. Se o povo entendesse isso, Deus te deu um lugar, e esse lugar é seu, e ninguém vai tirar, mas isso não te impede de aprender. Com um e Ou com outro. seja, a postura de Jesus é uma postura de aprendiz enquanto homem. Enquanto homem. Eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade em aprender e assumirem, eu preciso aprender. O sacerdócio sem aprendizado nunca será um sacerdócio eficiente. Me parece, inclusive, que todos os sacerdotes que foram condenados, que eu não vou fazer aqui a lista, foram, e eles têm uma característica em comum, não repetiram aquilo que os seus mentores promulgaram. Ou seja, não quiseram aprender. Aqui eu me calo. Exatamente. Amém. Exatamente. Pode ir para o seu testemunho, William, porque depois nós vamos ter que encerrar. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu vou ser sucinto. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, sobre o tema ativação profética. Antes de eu dar meu testemunho, deixa eu ler aqui eu estava estudando um pouquinho sobre o tema, para poder, de alguma forma, contribuir, e algumas coisas aqui bem importantes que eu queria dizer. Ativação profética, o que é isso? É quando o Espírito Santo entra com poder em comunhão e desperta o espírito humano, rasgando toda a passividade da religião e gerando novos níveis de sensibilidade e percepção espiritual num adorador. Suas faculdades espirituais no homem interior são ativadas pelo Senhor em dimensões nunca antes experimentadas. Aí diz também aqui, a ativação profética ocorre quando Deus equipa o espírito desse adorador, catalisa suas faculdades espirituais, ativando-o em suas habilidades primárias de sensibilidade e percepção, abrindo-lhe um mundo espiritual e diversas operações da unção do Espírito Santo comum a todos os nascidos de novo. Por que eu compartilhei esse texto com os irmãos? Porque o que ele está dizendo aqui é tão verdade que quando a Betel em 2020, abril de 2020, ela rompeu em um avivamento aqui na igreja, e até então eu entendia, eu achava pelo menos que era algo local, muito pontual, porque eu me posicionei ali com a igreja naquela pandemia e perguntei quando viria, né, o verdadeiro avivamento, e Deus me deu uma mensagem, eu preguei. E ali o mês de abril, aquele manifestar da glória de Deus, e eu entendendo que era algo muito pontual, em maio Deus me conecta com o apóstolo Jefferson. Em maio de 2020, eu conheço esse homem de Deus através daquele vídeo, A Visão para o Brasil. Quando eu assisti aquele vídeo, que eu fiquei assustado que o apóstolo Jefferson começou a testemunhar ali, do que ele estava vivendo na sua igreja em Boston, que era semelhante àquilo que eu estava vivendo na Betel, e parecia que a mensagem do dia 5 de abril de 2020, que rompeu o avivamento da Betel, parecia que tinha sido pregada depois de conhecê-lo, o que não era fato, porque eu não o conhecia. Eu fiquei assustado e obedeci ao pedido dele nesse vídeo, que ele pedia que a gente assistisse mais 2 vídeos que ele faria com seu filho sobre o padrão profético de Deus trabalhar e sobre as histórias dos avivamentos. Quando eu assisto esses 2 vídeos, eu então passei a entender que Deus queria me conectar com o apóstolo Jefferson
E escute isso, irmãos. E esse assunto hoje que está sendo abordado para mim é muito importante, porque eu tinha dificuldade de entender isso lá atrás. O meu propósito de fazer essa live com esse tema é justamente ser um canal de Deus que, se ainda tinha alguém, ou se ainda tem alguém com dificuldade disso, e eu espero que tudo que já foi falado aqui, à luz da palavra, testemunhos, o meu testemunho, sirva de um romper na sua mente, né? de que as escamas que vinham impedindo de você ter acesso a essa revelação caia no nome de Jesus. E quando, através desses 2 vídeos, eu pude entender que o que eu estava vivendo não era apenas algo local, mas era algo que tinha a ver com o cumprimento de uma promessa sobre o meu ministério, que chegaria um tempo que eu viveria um avivamento e que, através de mim, Deus também levaria avivamento para outros lugares. E eu assisto esses vídeos, uma coisa ficou muito clara para mim ali. Deus falava comigo: eu preciso que você se conecte com esse servo meu, porque eu preciso liberar uma unção de avivamento da Rua Azusa sobre ti. Essa foi a palavra que Deus falou comigo assistindo os 2 vídeos, porque nesses vídeos ele vai contar, o apóstolo, ele já até citou isso aí hoje, que ele esteve 3 dias na Rua Azusa. E eu entendi tanto que o que eu estava vivendo, a partir da conexão com o apóstolo, de que era algo além do que eu imaginava, que Deus me fez entender, quebrar os meus preconceitos, quebrar os meus conceitos, de que eu precisava me conectar com esse homem para que ele liberasse uma unção profética sobre a minha vida da Rua Azusa, uma unção de avivamento da Rua Azusa. E eu mando um relato para o apóstolo Jefferson, sem nem saber se ele ia me responder, se ele ia ver meu relato, porque naquela ocasião, só no YouTube, o apóstolo Jefferson já tinha 30 mil seguidores, só ali, de inscritos no seu canal. Então eu falei assim: meu Deus, eu não conheço esse homem, mas pela quantidade de pessoas no seu canal, não é alguém qualquer. É alguém diferenciado, é alguém que alguém ouve. Então, tem alguma coisa de Deus aqui, na verdade, esse homem de Deus para a minha vida. E eu sempre tive essa facilidade de reconhecer a unção de Deus na vida dos homens de Deus e mulheres de Deus que pudessem liberar algo sobre a minha vida. E aí, eu entendi isso, fiz o relato, era tão de Deus que o que eu estava sentindo, que o pastor Diego viu o meu relato, passa o relato para o apóstolo Jefferson, e ele imediatamente faz contato comigo, que eu fiquei impactado, porque não foi dias, foi no mesmo dia. No mesmo dia, Deus fez esse homem de Deus, junto com o seu filho, ver a minha mensagem. E não sei se ele vai lembrar agora. Quando ele me manda a mensagem, eu falo assim: irmãos, porque eu aprendi uma coisa. Eu não perco oportunidade. Isso é verdade. Eu não... Meu irmão... Isso é verdade. Meu filho, não perco não. Eu sei o valor das coisas de Deus. Eu sei. Então eu não posso. E eu não quis mais falar com ele pelo zap. Eu falei assim: apóstolo, eu posso fazer uma videochamada com o senhor? Lembra disso? E eu falei para ele: porque eu preciso fazer uma videochamada com o senhor, porque o senhor me deu uma ordem, me conectar com o senhor, porque o senhor precisa liberar uma unção de avivamento da Rua Azusa sobre a minha vida. Exatamente isso. E naquele momento ele falou: William, eu só preciso de umas meia hora, eu estou indo fazer meu tempo com Deus aqui, e depois eu te chamo. Isso aqui no Brasil já era, quando ele me fez contato de volta, 00:30, irmãos. Olha aí como o negócio do meia-noite é profético. Você lembra que eu fiz você tirar a sua esposa da cama? Sim. Você lembra? Isso. E Deus falou comigo: inclui a esposa dele, inclui a esposa. Exatamente. E a vida da pastora nunca mais foi a mesma depois daquele dia. E naquele dia, irmãos, esse homem de Deus aí
que está com uma unção de avivamento semelhante à da Rua Azusa. Ele atendeu o meu pedido, liberou sobre mim e minha esposa esta unção de avivamento. Meus amados, nunca mais o meu ministério foi o mesmo. O que eu acabei de ler para você, nessa pesquisa que eu fiz hoje, como sendo uma palavra de entendimento do que significa, do valor de uma ativação profética, do que ela causa na sua vida ministerial, que a partir de então, desta unção liberada, a unção de avivamento que já estava fluindo no meu ministério foi para uma outra dimensão, e ela saiu do meu ministério para a cidade de São João de Meriti, e para onde o Senhor tem me levado até os dias de hoje. E grandes coisas o Senhor começou a fazer a partir desta liberação de unção, desta ativação profética. E no Pentecostes do ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de trazer o apóstolo Jefferson aqui, o Senhor liberou uma nova unção sobre a minha vida. E eu lembro que 2 pessoas Deus usou para me ativar em curas, embora ainda está acontecendo de uma forma muito ainda pontual, nada ainda grandioso, mas eu sei que é assim que começa. Foi o Randy Clark, pastor Randy Clark, eu estive também com ele em 2021, numa igreja aqui em São Paulo, né, no Brasil, e ele liberou uma unção sobre a minha vida de cura. E no dia que o apóstolo Jefferson esteve aqui, que Deus direcionou ele para ministrar uma unção sobre a minha vida e falou sobre cura, ou seja, validando aquilo que Deus já estava liberando. A partir de então, apóstolo Jefferson, eu não sei se eu já tinha te falado isso, eu nunca tinha sido usado em profecia. Deus começou a me usar em profecia. Deus começou a me usar mais em curas e ativar a unção em outros pastores, em outras pessoas do meu ministério. É porque é transferível, né? Uma vez que você recebe, você pode ir transferindo. Isso que é maravilha. Eu sou testemunha eu sou testemunha da sua unção profética. Eu tenho visto isso em você de uma forma tremenda. Posso até falar aqui uma coisa interessante, que depois da live do Rabino, você me disse uma coisa, que quando você falou, parecia uma loucura. O que você me disse depois da live do Rabino? Posso falar? Pode. Quando eu estava assistindo o término da live do Rabino com o Apóstolo, o Espírito Santo falou nitidamente comigo: fala para o meu servo que ele será convidado para participar do dia que vai acontecer esta como é audiência, não? Como fala? Uma audiência, né? Para poder ali declarar Jesus como Messias. E aí eu passei um WhatsApp para o apóstolo e entreguei aquilo que o Espírito Santo estava falando comigo, e ele ficou assustado na hora, e eu também, irmãos, porque você começa a ser usado numa dimensão... O que aconteceu depois? O que aconteceu? Aí eu acho que é bom o senhor testemunhar, que aí fica agora mais legítimo o seu testemunhar. Aí no dia seguinte, o dia seguinte ou o mesmo dia? No dia seguinte. No dia seguinte, eu ligo, eu chamo o William e falo assim: William, você está sentado ou está em pé? Se estiver em pé, senta. Eu estava dirigindo. No dia seguinte, eu estava conversando com um dos que estão envolvidos no processo lá do reconhecimento do reconhecimento de Yeshua, né? Para repatriar Yeshua para Israel. E conversando com essa pessoa, o que acontece? Ele me convida para, quando chegar a época, se eu estaria disposto a ir a Israel e participar do processo, né? E claro, eu não falo fluentemente hebraico, eu entendo bastante o hebraico, inclusive falo um pouquinho de hebraico, mas não fluentemente. Comecei a estudar, estou me investindo nisso, porque vai ser tudo em hebraico, né? E no dia seguinte a palavra desse camarada se confirma, uma palavra absurda, porque não é uma palavra profética comum, é uma palavra absurda. Mas no dia seguinte surge a oportunidade de eu poder ir, quando chegar o momento,
e participar, nem que seja como ouvinte, estar presente lá e participar do coisa. Eu fiquei realmente muito chocado, porque ele tinha me liberado uma palavra profética um dia antes. Então é um negócio muito maluco, muito doido. Então há realmente uma unção profética, foi liberado sobre a sua vida e está sobre a sua vida. E foi a partir da vinda do Senhor no Pentecostes que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu vou dar um testemunho aqui rápido. A primeira vez que Deus me usou em profecia foi quando o Senhor foi ministrar no Café de Pastores, que foi a sua última ministração no Rio de Janeiro, na vinda ao Brasil em 2022, lá na Assembleia de Deus Rio. Eu estava do outro lado da igreja e tinha um pastor que eu nem sabia que ele era pastor, que ele estava com blusa comum, como eu estou aqui agora. E Deus me tomou em línguas, eu fui ministrar sobre a vida dele, e ali Deus começou a me usar em profecia para ele. E Deus começou a falar de coisas muito profundas com ele, que só Deus sabia, porque ele não tinha falado para ninguém. Esse homem ficou tão impactado com o que Deus me usou para falar com ele, que quando acabou o café ele me procurou. E ele me procurou e falou: rapaz, eu preciso me conectar com você, porque Deus te usou numa dimensão que eu nunca tinha visto Deus usar. E aquilo foi para mim um alívio, porque foi a primeira vez que eu rompi. Você romper para deixar Deus te usar, pelo menos para quem tem responsabilidade, para não dizer na carne, é algo muito sério. E aí, esse homem falou: eu preciso te levar no meu ministério, que é o pastor Samuel. É outro pastor Samuel agora que eu estou falando, que estava no início da live, que é de Itaboraí. Eu fui lá, o ano passado, levar a conferência de avivamento. O avivamento rompeu naquela igreja de uma forma tão tremenda, e agora, em junho, eu vou fazer novamente a conferência lá, e dia 2 de maio, o apóstolo Jefferson vai pregar nessa igreja em Itaboraí. E essa conexão, apóstolo, por que eu estou citando ela? Porque esta conexão foi a partir da ativação profética através da sua vida, na minha vida, que quando Deus me usou em profecia, liberou algo sobre a vida desse pastor, e que agora, no final de 2022 para 2023, que veio desencadear o vento que Deus me usou que ia ter, e agora que ele começou a ter um tempo de refrigério. E até nós estivemos juntos agora recentemente, até fizemos uma videochamada, porque ele precisava ali de desabafar, enfim. E Deus me deu uma conexão tão forte com esse pastor. Escuta essa. Em um dos meus momentos, no ano passado aqui, do meu secreto, o Espírito Santo na hora falou assim, ó: ora agora pelo pastor Samuel, e enviou uma oração para ele. Aí eu fui obedecer o Senhor, mandei uma oração para ele. Quando é à tarde, ele me passa um zap, rapaz, Deus tem alguma coisa com a gente, meu irmão. Eu falei: por quê? Ele: cara, eu estava na igreja de manhã, muito angustiado, passando por uma adversidade tão grande, que eu tentava lembrar de alguém que eu pudesse abrir o meu coração, e eu não conseguia lembrar de alguém que tivesse um nível de confiança que eu pudesse abrir o meu coração. E ele falou assim para Deus: Senhor, usa alguém para orar pela minha vida. Ele: rapaz, aí eu saí da igreja, escuta essa, eu saí da igreja, quando eu chego em casa eu vejo a tua mensagem, quando eu abro, que é uma oração. Rapaz, que negócio forte é esse? Então, a ativação profética te leva nesta dimensão de discernimento, de palavra de conhecimento. E aí, meu amigo, Deus faz proezas. Deus faz proezas. Então, assim, querido... Deixa eu contar uma coisa agora para você e para a audiência aqui, que é importante isso. Eu estava no chuveiro no domingo, e, aliás, no sábado, estava debaixo do chuveiro no sábado. Isso já me aconteceu algumas vezes. Deus fala comigo muito no chuveiro. Interessante. Eu estava no chuveiro no sábado, e o Espírito Santo, a presença de Deus, encheu o banheiro. E o Senhor falou comigo: diga para a igreja, eu ia pregar no domingo seguinte, que foi domingo passado agora, e o Senhor falou comigo: diga para a igreja que essa Páscoa será diferente. Ela será uma Páscoa de rompimento.
Glória a Deus. Aí me deu aquela coisa, porque quando o Senhor fala, você não fica normal, né? Mexe contigo, né? E o Senhor falou comigo, diga para a igreja que essa Páscoa desse ano será diferente, ela será uma Páscoa não de ativação. Qual foi a palavra que eu usei agora? Uma Páscoa de rompimento. Rompimento. É porque a gente está lidando tanto com a palavra ativação que me bloqueou aqui. Uma Páscoa de rompimento. E aí o Senhor vai romper para ativar. Rompimento, exatamente. O Senhor falou comigo. E mande a igreja lançar uma semente. Uma semente. E aí, quem quiser depois saber os detalhes, entra na página, na página da igreja New Time Church, no YouTube. A mensagem está lá de domingo. A mensagem que eu preguei. E aí eu entendi. Olha que coisa tremenda. Uma série de coincidências. Tá? A Páscoa vai cair, eu me dei conta agora recentemente, a Páscoa vai cair no dia exato que eu faço 37 anos de casado. Meu Deus. 5 de abril é o dia do meu aniversário de casamento. 37 é o número mais poderoso que você puder imaginar na Bíblia. Nada na Bíblia é mais poderoso do que o 3 e o 7 juntos. E nessa ordem, porque o 73 é diferente. Por que o 37 é especial? Porque ordem crescente e representa a natureza de Deus com a operação plena de Deus, a soberania de Deus. Nessa ordem crescente, 3, 7, 37, é o número mais poderoso da Bíblia. Qualquer pessoa que entende de geometria sabe disso. Nada é mais poderoso na Bíblia do que o 3 e o 7 juntos. É o ano que eu completo 37 anos de casado. Cai exatamente no dia da Páscoa, dia 5 de abril. O que é raríssimo. E aí vem uma série de outras coisas que a gente já falou. O eclipse lunar, que é um eclipse diferente, que acontece muito raramente. O tipo de eclipse que vai acontecer e por aí vai. E é o ano do sinal que Deus deu para o Brasil, da morte do Pelé. É o ano da liberação da unção, uma unção nova, diferente de avivamento sobre a nação. Um ano do rompimento do avivamento aqui nos Estados Unidos, que já começou. O pessoal ouviu falar do avivamento de Asbury, mas aquele foi um deles. 3 universidades e já tem umas 7 ou 8 igrejas em avivamento real aqui nos Estados Unidos. Do jeitinho que Deus falou comigo. Vai começar aqui, por causa do que essa nação fez com Israel, mas depois vai se espalhar pelo mundo, mas vai chegar um ponto que no Brasil será maior. Exatamente como Deus falou. E vai chegar um momento que o avivamento do Brasil vai suplantar todos os outros. E tem a ver com Israel também. Não nos esqueçamos que foi Oswaldo Aranha, o chanceler brasileiro, que deu o voto de Minerva para formar o Estado de Israel. Sim. Também tem a ver com Israel. E já tem os focos de avivamento no Brasil para que a promessa se cumpra. Exatamente. Então, gente, eu estou dando para vocês isso aqui de graça agora. 5 de abril de 2023 é uma data de rompimento. Deus vai romper coisas nessa data. Deus vai trazer rompimento sobre ministérios, Deus vai trazer rompimento sobre igrejas, Deus vai trazer rompimento sobre famílias, sobre casamentos, rompimento financeiro na vida das pessoas. E se você não quer ficar de fora, semeia uma semente em cima desta palavra que eu estou te dando. Procure uma terra fértil e lance uma semente. Vou dar outra dica para vocês aqui agora, pastor William, importante. Quem entrou depois precisa ouvir o início da live. Algo que nós falamos aqui, uma revelação sobre o dízimo. Volta lá no começo depois e ouça. Mas eu vou dizer aqui já, para os que pegaram, eu vou dizer uma coisa importante. Se você admira uma unção, se há alguém com uma bênção de Deus, ou uma unção que você admira, que você quer sobre a sua vida, eu vou te dar um segredo de Deus. Dizima na vida desta pessoa. Dizima no ministério dessa pessoa. Esse é um segredo que eu estou dando para você, que é algo inexplicável. Quando eu abri a New Time Church, que hoje é a igreja pastoreada pelo Diego, a Revive Community Church, quando eu abri a igreja, eu falei, Senhor, o que eu preciso fazer
para que a bênção do Senhor repouse sobre esse ministério. Deus virou para mim e falou assim: pegue tudo que você tem, desse jeito. Deus falou: pegue tudo que você tem e envie de oferta ou de dízimo para o ministério de fulano de tal. Deus me deu o nome da pessoa. E eu peguei aquele dinheiro que na época era 1.827 dólares, algo assim, 27 ou 37 dólares. 1.827 ou 37 dólares. Eu peguei todo aquele dinheiro, fiz um cheque daquele valor, botei no envelope e mandei para o ministério de um grande homem de Deus que tem aqui. Que para ele não ia fazer cócega, aquele dinheiro não ia fazer diferença na vida dele. Mas ia fazer na minha. E eu mandei para ele. Passou um período, recebi uma carta, o ministério agradecendo, Deus te abençoe, não sei o que. E eu escrevi uma carta, falei: estou mandando porque eu quero esse tipo de unção na minha vida, no meu ministério. E eu quero investir no seu ministério. Comecei a investir naquele ministério. Em 2008, isso foi em 2006, em 2008, estourou uma crise aqui nos Estados Unidos. Estourou uma crise aqui, não sei quem ouviu falar, uma crise tremenda. Bancos faliram, foi um problema, gente perdeu casa, gente desempregada, aquela problemada que deu nos Estados Unidos. Igrejas fecharam. Sabe o que aconteceu com a New Time Church? A igreja que eu tinha acabado de plantar em 2006, agora eu estou falando de 2008. Não tinha dinheiro, o povo foi embora, os imigrantes foram embora, os brasileiros desapareceram. As igrejas despencaram para metade ou menos. A nossa igreja não tinha arrecadação para pagar o aluguel. Eu fui e orei ao Senhor, falei: Senhor, eu não sei o que fazer e eu não vou passar vergonha em teu nome. Eu preciso de uma solução. Quando chegou no mês seguinte, o tesoureiro, eu chego na igreja, tem um envelope dentro da caixa do correio, um envelope fechado dentro da caixa do correio. Eu abri o envelope, era dinheiro, tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel da igreja e para bancar outras despesas. No mês seguinte, no mesmo local, ou mesma coisa, outro envelope com dinheiro. Isso aconteceu por 3 meses. Eu estou falando de 2008 para 2009. Nós estamos em 2023. Até hoje eu não sei quem pôs esses envelopes lá. Entendeu? Até hoje eu não sei, pastor William, de onde veio aquele dinheiro. Eu paguei as despesas da igreja 3 meses consecutivos com dinheiro que brotava na caixa do correio. Como é que se explica uma coisa dessa? E de lá para cá, uma série de outras coisas que eu precisaria aqui de umas 15 lives para contar o que Deus tem feito. Tanto nessa igreja, que hoje é pastoreada pelo Diego, como na nossa igreja aqui, no nosso ministério, que já virou o que vocês têm acompanhado aí e têm visto o que Deus tem feito. Então, meu querido, estou dando para vocês 2 dicas poderosas. Tem pessoa perguntando se é para dizimar na sua vida, ou se é na sua igreja, onde quer. E tem gente também dizendo que quer dizimar na sua vida e na sua igreja. Já teve gente colocando, inclusive, aqui, não sei se é dos seus obreiros, o Pix da igreja, mas só para esclarecer as perguntas. Tem gente perguntando se é só para New Time Church, se é só para a sua vida, e tem uns que querem que seja para a sua vida, mas... Não, é para... Esclareça aí. O princípio bíblico é o seguinte: Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será demais colher de vós as materiais? Então é um princípio bíblico. O princípio é o seguinte: você semeia na vida de quem você reconhece que tem para te dar. É esse o princípio. Não estou falando para você fazer na minha. Pastor William também tem seu ministério e tantos outros. Não estou falando para fazer na minha. Não é isso, eu não estou advogando em causa própria. Se é a sua decisão, é outra história. Mas não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você, estou dando para você um princípio bíblico poderoso. Não é à toa que o diabo luta contra isso, gente. Não é à toa que o diabo bate nisso todo dia. Ele sabe que essa é a porta de entrada para mudar radicalmente a sua vida. Radicalmente. Então, o segredo é esse: invista financeiramente na vida de quem você admira. E você sabe, eu admiro esta unção, eu quero esta unção na minha vida. Como é que eu atraio isso? Você atrai investindo naquilo. É simples
simples assim. É um princípio bíblico que eu estou dando para vocês, que tem mudado a minha vida, a minha história, e vai mudar a sua vida, porque é Bíblia, não é Jefferson, é Bíblia. Quando o apóstolo falou comigo desse propósito em off, pelo WhatsApp, na hora eu falei para ele, eu quero ser o primeiro. Então eu estou aqui testemunhando que eu farei a oferta na vida do apóstolo. Deus já colocou o valor no meu coração, porque eu quero receber de Deus esse romper. Então, quem quiser, faça, porque você vai estar dizimando, seja no ministério, no Time Church ou na vida do apóstolo, e vai estar recebendo da unção que Deus ou tem na liberado sobre a vida Betel, dele. ou na vida do pastor William. Amém. Entendeu? Amém. É isso. É isso. É o que você admira. A história que eu acabei de te contar, de 2006, 2008, foi o que eu fiz. O que eu fiz? Eu investi na vida de alguém que eu admirava. Eu quero aquilo na minha vida. Entendeu? Eu quero aquilo. E como o assunto é ativação profética, existe ativação profética também por esse mecanismo, pastor William. Sim, com certeza. Você a oferta do outro espiritual. investir na vida do outro. Sim, sim. Entendeu? Tem gente perguntando, apóstolo, se tem que ser dia 5 ou pode ser antes. Eu acho que a partir do momento que você quiser. Pode ser antes, pode, não tem problema. Aqui, domingo, agora eu já vou liberar para a igreja. Inclusive, mandei fazer uns envelopes próprios, porque tem que destacar. Destacar, porque quando chegar no dia 5, por exemplo, no meu caso, quando chegar no dia 5, todos aqueles que, seja daqui ou de fora, que entenderam isso e investiram no ministério, o que eu vou fazer? Eu vou trazer tudo isso como um aroma suave diante da face do Senhor. Porque foi Ele que me disse que é uma Páscoa de rompimento. Nós vamos comemorar a Páscoa na igreja. Normalmente a gente comemora nas casas, mas esse ano vai ser na igreja, toda a igreja junta. E no momento da Páscoa, eu vou trazer isso como perfume suave diante de Deus. Todas as sementes lançadas. Porque isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria. Amém. Quem quiser ofertar na vida do apóstolo ou da igreja dele, ou no meu ministério, ou na minha vida, é só depois no direct nosso. E aqui a nível de informação, eu tenho uma conta poupança que hoje eu estou destinando só para receber oferta para investir em avivamento. Por exemplo, até sobre o pastor que o senhor comentou que está fixado aí, que é o pastor Samuel. A gente vai fazer, apóstolo, eu vou com a minha equipe em Monte Serra, que é uma cidade pobre aqui de São Paulo, que esse homem está fazendo um trabalho extraordinário. Depois eu vou falar, quando eu estiver pessoalmente com o senhor em São Paulo, eu vou falar sobre o que Deus está fazendo na vida desse homem. E ele está clamando por avivamento. Só que ele, por exemplo, não tem como bancar nada para a gente ir para lá. Então, por exemplo, se você quer participar do nosso envio para abençoar essa cidade, você vai poder ofertar para missões e avivamento. Em setembro eu volto para a Europa, eu vou para a Espanha e vou para Portugal. E outros lugares, porque assim, eu não cobro para levar avivamento em lugar nenhum. Eu vou, e se não tem, a gente dá um jeito, enfim, tudo é conversado, né? Então, se você quer entrar debaixo deste liberar de Deus, né, se você crê nisso que o apóstolo está falando, e se você já foi aí tocado por Deus, não importa aonde você vai plantar a semente, desde que ela passe pelo princípio que ele já ensinou aqui, e como ele disse, o apóstolo, vai no início da live, quem chegou depois, que vai ser bem explicado esse princípio, né, de como você entende a questão do ser maior, né, de que você precisa entregar alguém que está acima de você, que tem algo para te oferecer, para te abençoar. Esse ano, eu tive uma experiência com Deus agora esse ano, tá? Porque deve ter uns bons anos, sei lá, uns 3 para 4 anos que seja, que eu não tiro umas férias decentes. Tudo muito corrido, aquela história e tal, e chega um ponto que a gente fica cansado, a gente fica meio estressado e tal. E esse ano, eu coloquei no meu coração, eu falei, Senhor, eu preciso de umas férias diferentes, umas férias abençoadas, melhores, com a provisão dele. Fiz uma oração a Deus. Quando eu estava orando a Deus, Deus falou comigo, você sabe o caminho. Se você quer isso,
invista nas férias de alguém. Aí eu parei e falei assim, eu pensei comigo, meu Deus, eu podia dormir sem essa, né? Em outras palavras, eu conheço o princípio. Conheço o princípio. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa, falei, meu irmão, me dá seu Pix aí. Eu quero abençoar suas férias. Peguei o Pix da pessoa, mandei para aquela pessoa uma oferta. Para as férias. Ok, maravilha. Passou os dias. Agora, há pouco tempo atrás, Deus abriu uma porta. Eu não vou contar os detalhes, porque eu também não quero que o mundo inteiro saiba para onde eu estou indo, né? Mas Deus me abriu uma porta, rapaz, tão maravilhosa, tão maravilhosa. Agora, em julho, eu vou pregar em Vila Velha, 2 encontros dos sedentos em Vila Velha, e logo depois, eu e a minha amadíssima esposa, querida, nós vamos sair de férias, vamos para um lugar tranquilo, vamos descansar, passar um momento maravilhoso, porque Deus nos deu. Eu fiz exatamente o que Ele falou, e Ele respondeu imediatamente. Imediatamente. E aí, depois de bons anos, vamos passar umas férias assim, maravilhosas, despreocupado, tranquilo, dias de bênção na presença de Deus, eu e a minha esposa querida, que está bem esgotada, coitada. Então, eu estou falando para vocês, isso aqui não é... eu estou falando para vocês coisa que eu vivo, faz parte da minha vida. Eu construí o que eu tenho vivendo essas coisas. Isso não é balela. Amém. Tremendo, tremendo. Tremendo. Apóstolo Jefferson, coloca aí o seu Pix pessoal. Tem gente pedindo aí. Pediram para mim, eu coloquei já o meu aí, da conta de missões que eu uso. E tem gente pedindo para o senhor colocar o seu Pix pessoal. Tá, tem gente perguntando se é o seu jeffersonneto@gmail. Se esse é o seu Pix pessoal. Aí está. Cadê? Tá aí? Ah, ok. Vou fixar também aqui, ó. Cadê? Meu querido, eu ficaria com você aqui o resto da noite, que está muito bom aqui. Dá vontade de fazer uma tenda aqui para nós dois, mas eu preciso ir embora. Eu também. Hoje eu tenho célula, inclusive, e tinha marcado até com meus líderes em treinamento 6h30, porque a gente precisa multiplicar a célula. A minha célula tá bombando, rapaz. Talvez eu tenha que multiplicar em 3 células, porque está crescendo assim a célula tremendamente. E já deve estar lá me esperando lá. Mas assim, foi rica demais a nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez o senhor por estar sempre atendendo nossos pedidos. Quero agradecer essa audiência linda, maravilhosa. Obrigado aí àqueles que já têm me seguido, aqueles que começaram a me seguir hoje. Quem ainda não segue o Apóstolo Jeff, segue aí, né? Então, esteja conectado, não perca a oportunidade, faça igual o pastor William, não perca a oportunidade, vá nos encontros dos sedentos, se tiver perto, se não tiver, dá teu jeito, vai de ônibus, vai de trem, vai de carro, faz baldeação, mas vai, em nome de Jesus, vai. Quando esse homem veio a primeira vez no Brasil, depois de estar nos Estados Unidos, que foi em fevereiro de 2021, 21? Foi 22 mesmo, 22, né? Foi 22, fevereiro 22. De 2022, no ano passado. Irmãos, eu saí daqui, fui para Vila Velha para poder estar com esse homem de Deus aí. Eu não podia perder a oportunidade. Então, e hoje eu falo para ele, aonde ele estiver no Brasil, se eu puder estar com ele, eu vou estar. Independente da minha situação. Se eu puder estar, eu vou estar. Porque eu não quero estar longe de estar sendo abençoado por esse homem de Deus. Então, vá, não fique de fora, ok? Então, amados, assim, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham sido muito abençoados. Compartilhe esta live. E o meu pedido aqui, de você compartilhar, não é por causa do meu nome ou do nome do apóstolo Jefferson Neto, mas pela preciosidade do que foi ensinado aqui nessa noite. Este ensinamento tem que chegar ao máximo de crentes possíveis, de líderes possíveis, porque o que foi dito aqui foi a luz da palavra, e não só a luz da palavra, mas em testemunhos
daquilo que estamos falando é a verdade. Então, peço aos irmãos para estar fazendo isso. Vou pedir para a minha equipe de mídia tirar também... a live vai ficar salva, tá? Tem gente perguntando, vai ficar salva. E depois também eu vou colocar no meu canal no YouTube. Quem ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, Pastor William Leonardo WL. Igual o meu perfil do Instagram, é lá também no YouTube. Então, se inscreva lá, porque também eu vou começar a movimentar mais o YouTube. Porque quando eu comecei a fazer live era no YouTube, mas aí tinha aquela coisa, a live mesmo, hoje bomba no Instagram. E não sei se é impressão minha, apóstolo, mas parece que agora está havendo uma migração de fazer lives mais agora pelo YouTube, não é isso? Exatamente. Então. Porque o problema do Instagram é que o Instagram ele não blenda, ele não compõe muito bem lives onde você transmite para vários canais. Sim. O Instagram funciona assim, você usar o próprio Instagram, entendeu? Então, por exemplo, quando eu faço as lives no YouTube, eu não consigo transmitir para o Instagram. Então, o que eu faço? Eu coloco um link no Instagram para as pessoas irem para o YouTube. Entendeu? É assim que eu estou fazendo. Amém. Então, gente, fica assim. Tá? Deus abençoe. Até a próxima live aí do Pastor William. Fica atento às lives do apóstolo Jefferson, porque ele vai fazer lives ainda antes da viagem, mas também ele até já anunciou hoje aí. Amanhã vai ter a live sobre a caravana de Israel. Uma live amanhã sobre isso. Ok. E durante a semana vai ter mais lives? Sim, a semana, até sexta-feira. Amanhã vai ser sobre a viagem a Israel. Eu não lembro agora de cabeça, mas quinta é o discipulado. É uma live fechada. Quem quiser tem que ser assinante do meu canal, né? Quinta-feira é uma live fechada só para assinantes, é um discipulado. E na sexta-feira teremos outra live. E como faz para fazer parte do seu canal de assinante? Compartilha aí. É só entrar no Instagram, ali no Instagram tem um lugarzinho embaixo ali que diz assinar. Clica ali e a pessoa assina o canal. Ok, então a semana toda o apóstolo tem live e ele já anunciou aqui, já vou também endossar, que provavelmente a partir da semana que vem ele vai ficar um tempo ausente, porque ele vai ter um tempo de secreto com o Senhor pelas conferências. Então, se você daqui uma semana vê que está tendo live, o apóstolo não está aparecendo nas redes sociais, é porque ele vai estar se separando aí para se preparar para as conferências. Não é isso, apóstolo? Exatamente isso. Apóstolo, quer falar mais uma coisa? Não, estou tranquilo. Tá. Podemos encerrar. Então, ora encerrando, gente, e libera aí curas. Eu vi gente pedindo oração por curas aí, gente que descobriu que está com problema na próstata, teve alguém que relatou alguma coisa assim nesse sentido. Ok? Só uma coisa, tem alguém perguntando aí que horas que vai ser as lives. Isso é importante. Do senhor. É em torno de entre 17 ou 18 horas. Eu não lembro agora de cabeça, que eu estou com tanta coisa na cabeça, mas se não for 17, é 18 horas. Tá? Horário Brasil. Brasileiro, Tá. Então é isso. Irmãos, vai lá nas redes sociais do apóstolo, no perfil dele, que com certeza vai ter lá a arte das lives e lá vai ter a informação de tudo, de tema, horário, em qual Instagram vai ser, e é isso. Pode orar, apóstolo. Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo esta audiência, são teus filhos, é o teu povo, e eu declaro sobre eles agora a bênção do altar, a bênção do alto. Amém. Aquele que está doente seja agora tocado pelo teu Espírito, que o fogo da tua glória consuma agora toda a enfermidade. Eu mando embora, ó Deus, todo espírito de doença, tumores, caroços, em nome de Jesus, dissolvam, sumam agora em nome de Jesus. Que a bênção de Deus repouse sobre cada um, que a vida de cada um seja restaurada, abençoada, prosperada para a glória do nome do Senhor. Que o favor do Todo-Poderoso de Israel repouse sobre a vida e a família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus abençoe a todos, que a unção de cura alcance a todos no nome de Jesus. Beijo no coração e até a próxima live. Um abraço. Amém.